Capítulo 14, parte 2, tensão superficial, capilaridade, equação de continuidade e teorema de Bernoulli. Tensão superficial. Tensão superficial é um efeito físico que ocorre na interface de um líquido. Ela faz com que a camada superficial do líquido venha a se comportar como uma membrana elástica. Então, aqui a gente tem um exemplo de um fluido, de uma água, né, e um inseto andando sobre ele, e a tensão superficial que permite que ele ande. Isso se deve às pontes de hidrogênio, né, onde que a gente tem aqui os átomos de hidrogênio, né, eles são positivamente carregados, enquanto que o átomo de oxigênio é negativamente carregado. Isso faz com que ele procure um outro átomo de hidrogênio, né? Aliás, dois outros átomos de hidrogênio, para formar uma ligação de Van der Waals. Isso que mantém o fluido, né, unido, né? Mas chega na borda, na superfície, ele não tem como fazer essa ligação. Então, essa força que sobra acaba organizando um trabalho por unidade de área, né? O trabalho por unidade de área é chamado de tensão superficial, o trabalho é força vezes deslocamento, e a área é o comprimento vezes a distância. Portanto, a tensão superficial é uma força por unidade de comprimento. Se para calcular a relação da tensão superficial, nós temos que levar em conta o tipo de substância que a gente está usando. Por exemplo, aqui numa bolha de sabão, a gente pode colocar ela em uma área e colocar um suporte de maneira que ele seja móvel, de maneira que se possa fazer uma força, aplicar uma força. Ela tem um determinado comprimento ΔL, né? Então, o que a gente deseja calcular é a força pelo deslocamento. No entanto, o deslocamento aqui vai ser 2 vezes o L, pois a membrana de sabão, né, numa membrana de sabão, há 3 camadas. Sabão, primeiro, por fora, água no meio e sabão novamente. E assim haverá 2 camadas, né, de tensão superficial em cada uma das interfaces da água com o sabão. Portanto, a força por unidade de comprimento, a tensão superficial, né, para a bolha de sabão vai ser dessa maneira aqui, 2 vezes L. Na verdade, não é uma bolha de sabão, é uma superfície de sabão. Aqui a gente tem alguns valores calculados da tensão superficial para várias substâncias conforme a temperatura. Ela é medida em micronewton por metro, né, ou Dina por centímetro. Então aqui benzeno 28,9, tetacloreto de carbono 26,8, álcool etílico 22,3, glicerina 63, o mercúrio já 465, o óleo de oliva 32 e uma solução de sabão 25 gramas. A água, né, tem uma tensão superficial que depende da temperatura, 75,6 a 0, 72,8 a 20 graus, 66,2 a 60 e 58,9 a 100 graus. O oxigênio, né, quando ele se transforma líquido a menos 193 graus, tem 15,17. Um neônio a menos 243 graus, 5,5 graus. Já o gás hélio, né, a menos 169 graus, apenas 0,12 micronewtons por metro quadrado. Forças moleculares, tá? Então,
se a gente pegar uma bolha de sabão agora, né, a gente vai ter aqui uma camadinha por fora de sabão, uma camada de água no meio e no final uma outra camada de sabão, tá? Então, como a força por unidade de comprimento é dado por essa expressão, né? Que a gente já viu que é 2L. Então, a gente pode escrever que a força por unidade de comprimento vezes a distância vai ser igual a essa distância aqui, é toda essa circunferência aqui, que no caso é 2π vezes o raio. Esse raio aqui, que é a distância, é o tamanho da bola de sabão. Tá. Também a gente sabe que a pressão é igual à força sobre unidade de área. No caso da bolha vai ser F dividido por πr ao quadrado. πr ao quadrado é a área da circunferência. Portanto, a força é igual a pressão vezes a área, ou seja, a pressão vezes π vezes r ao quadrado. Igualando, né, esses dois termos de força, a gente tem aqui, né, 2 vezes gama vezes πr igual a pressão vezes r ao quadrado. Bom, esse π aqui com esse π pode ser cancelado, né? E, ao mesmo tempo, eu posso multiplicar esses dois, ficam 4. Então, isolando o π desse lado, vai o r para o outro, né? E esse r aqui corta com esse r ao quadrado, sobrando apenas o 4 gama sobre r. Assim, né, a diferença de pressão, ou seja, essa pressão que a gente tem é a pressão dentro da bolha, que é... Então, a diferença de pressão, né, na pressão atmosférica aqui no lado de fora, né, então vai ser P menos PA igual a 4 gama sobre R para uma bolha de sabão. A água, né, possui apenas uma camada superficial. Portanto, tá, a gente vai ter que a diferença de pressão vai ser 2 vezes o gama sobre o R, onde R é a gota do líquido. Note que quanto menor o tamanho de R, maior vai ser essa diferença de pressão. Bom, o exercício 4.17, calcule o excesso de pressão no interior de uma gota, né? A primeira tem 22 milímetros, 20 micrômetros e também 0,2 micrômetros. Né? Pegando na tabela 14.2, a tensão superficial da água a 20 graus, 72,8 micronewtons por metro, né? Substituindo, né, no MKS, metros, e o diâmetro é 2 milímetros, né? Milímetros é 10 na 3. Então, substituindo aqui, a gente tem que vai dar 146 newton por metro quadrado, ou seja, 46 pascal, ou seja, 0,0144 atmosferas. No caso, para 20 micro, né, esse símbolo Mi, né, é 10 na 6, Mi, né, você vai ter 20 vezes 10 na menos 6 metros. Então, a diferença de pressão vai dar 14.600 pascal, ou seja, 0,44 atmosfera. Para D igual a 0,2 micronewtons, a diferença vai ser micrômetros, vai ser 1,44 vezes 10 na 6, ou seja, 44 atmosfera. Uma enorme pressão dentro de uma gotícula muito pequena. Bom,
Capilaridade. O fenômeno capilaridade, né, ocorre quando um líquido sobe até uma determinada altura dentro de um tubo capilar, né, quando esse é colocado dentro de um recipiente que o contém. Chama-se ação capilar. A altura capilar que o líquido atinge acima da superfície é devido ao efeito da tensão superficial e depende da magnitude relativa da coesão do líquido e da aderência do líquido às paredes. Né? Aqui a gente tem um capilar, tá? Aqui a gente tem uma força-peso, o fluido, né? Ele dá essa força-peso, né? É de toda essa massa, né? De água que foi levantada, ela foi levantada por conta da coesão com a superfície, a tensão superficial. O líquido quer se misturar com essa superfície de vidro aqui, né? E por isso ela forma um menisco, né? Esse menisco, se o tubo for pequeno, vai preenchendo esse lado aqui e a água ela vai acabar tentando ir para preencher todo esse volume aqui. Quando ela preenche esse volume aqui, a água vai novamente formar vai ter facilidade de chegar aqui em cima, né? Formando um novo desnível, né? E por sua vez vai ser preenchido. Isso é um processo recorrente, né? E aí vai depender do que? A força capilar é aplicada em toda essa área aqui em volta do tubo capilar. Então vai depender do tamanho do tubo capilar. Aí a gente vai ter um ângulo alfa aqui entre os dois. Bom, vamos dar uma olhada como é que fica a força resultante. A força resultante, né, em Y, né, que é essa força que vai estar se contrapondo à força-peso, ela vai ser o cosseno, né, porque se trata de um plano inclinado, né, e aqui o 2, o π vezes a distância, porque é apenas uma superfície somente de tensão superficial nesse líquido, né? Bom, então, essa é a força resultante. No equilíbrio, a gente tem a força resultante igual a força-peso, que é igual a mg, que vai ser, no caso o m, é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Substituindo os dois valores, né? Aqui a força, o R, e aqui a força-peso. Bom, o que a gente pode cortar daqui? A gente vai cortar o π, vai cortar o R ao quadrado com R, e assim a gente pode isolar o H, que é a altura que a gente está interessado em calcular. Essa altura é dado por 2 vezes a tensão superficial vezes o cosseno de alfa, tá? Dividido pela densidade do fluido, dividido pelo raio do tubo capilar, dividido pela gravidade. Bom, para a água, o alfa é normalmente igual a 0, tá? Então, significa que o cosseno de alfa é igual a 1, né? No caso, seria igual a 1, então a gente não teria esse termo. Bom, na verdade, o fluido que a gente o nível do capilar vai depender do tipo do fluido. Por exemplo, se aqui for água e aqui for mercúrio, o mesmo capilar, aqui ele vai gerar uma sobrelevação e aqui uma depressão no volume de água. Por quê? Porque o mercúrio não gosta de se misturar com a superfície de vidro, e a água sim, né?
Então, esse menisco, no caso, ele pode ser côncavo, né? Nós vamos ter um desnível alto. Se o menisco for convexo, um desvio negativo. Mesmo que se fosse água aqui nos dois lados, e a gente usasse aqui um material hidrofílico e aqui um material hidrofóbico, por exemplo, como Teflon, né, a mesma água apresentaria dois comportamentos diversos. Bom, essa equação da continuidade. Nessa seção vamos considerar um fluxo em um fluido através de um tubo, cuja área transversal A não é constante. Tá? Aqui a gente tem uma área A1 indo para uma área A2. Tá? A velocidade aqui é V1 e aqui a velocidade V2. Tá? Então, em um determinado tempo, né, ele vai daqui até aqui. Nesse mesmo período, ele vai daqui até aqui. Isso significa que a velocidade nesse lado aqui é maior do que a velocidade aqui, porque a área aqui é maior do que aqui. O volume, esse volume aqui, é igual a esse volume aqui desse lado. Nós consideramos que a equação que conecta a área com a velocidade do fluido, considere um fluido, um elemento de fluido, E, que se move através de um tubo com um corte transversal A. No intervalo ΔT, ele percorre uma distância ΔX, que é dado por V vezes ΔT. O volume do fluido ΔV é dado por equação, né? A área vezes ΔX. O ΔX é igual a V vezes ΔT, portanto, a gente tem dois volumes diferentes. No caso, a gente assume que o volume, né, 1 entra na velocidade V1 a partir da extremidade esquerda. Né? A área do tubo esquerdo é A1, né? A mesma saída que tem no lado direito. No caso, uma área transversal A2. Então, o ΔV vai ser igual a 1V1 ΔT, que vai ser também igual a 2 V2 ΔT. Tira o ΔT deles e a gente tem aqui a equação da continuidade. A equação de continuidade ela se baseia no princípio que o fluido é incompreensível, ou seja, não pode ser comprimido, por exemplo, como a água. E a razão e o fluxo, né, é dado pela área vezes o volume. Né? Nesse caso, é uma constante em todo o tubo. Equação de Bernoulli. Considere um fluido ideal que flui através de um tubo mostrado na figura. Tá? Um volume do fluido ΔV entra à esquerda do tubo na altura Y1, com a velocidade V1, com a pressão P1. Né? As mesmas saídas do volume do lado direito, tá? Ou seja, uma altura Y2, uma velocidade V2 e uma pressão P2. Nós aplicamos a teoria de energia cinética trabalho, o ΔQ é o trabalho igual à variação da energia cinética. Então, a energia cinética em 2, a energia cinética em 1. Né? Como o dm é igual a ρ ΔV, então a gente vai ter aqui V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vezes a massa, né, ρ vezes dV, dividido por 2. Bom, o trabalho tem dois termos, tá? Um trabalho que é WG, que é o trabalho gravitacional, da força gravitacional, que faz com que é o trabalho que ocorre quando a força sobe a essa altura H, né? E a gente tem o trabalho da pressão. Vamos supor que a gente tem um motor
aqui desse lado que está bombeando a água para esse outro, né? Então, esse trabalho da gravidade, né? Ele é dado, o trabalho da gravidade é dado pela massa vezes o G vezes o Y1, 2 menos o Y1, tá? Organizando esse cara, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Rho delta V, Rho delta V é a própria massa, vezes o G, vezes o Y2 menos o Y1, né? Já o WP, o trabalho da pressão, é a pressão, tá? É a força vezes o dx. A força a gente chama como sendo P1 vezes o A1, vezes o dx1. E aqui, a força do outro lado, né? Força desse lado de cá, pressão desse lado de cá, vai ser P2 vezes o A2 vezes o ΔX2. Então, agora, a pressão, como a área vezes o ΔX é o volume 2, e aqui é o volume 1, e eles são iguais, então a gente pode substituir dessa maneira e ainda colocar em evidência como que está aqui. Então, substituindo os dois termos na equação, né? Essa equação aqui, né? Então, temos essa equação aqui, que é a equação 3. Tá? Agora, tá? Agora, nós podemos unir a equação 3 com a equação 2, né? A equação 1 com a equação 2, aliás, resultando a equação 3, né? Substituindo ela, a gente tem aqui desse lado o termo trabalho e energia cinética, aqui o trabalho da gravidade e aqui o trabalho da pressão. Todos têm o dV em comum. Eu posso cortar esse dV, resultando, né, e organizando os termos 1 num lado e os termos 2 no outro lado. Então a gente tem aqui, né, todos os termos de um e aqui todos os termos de outro. Ou seja, a pressão 1 vezes a densidade vezes volume 1 ao quadrado sobre 2, mais a densidade vezes a gravidade vezes o Y1 é igual ao P2, né, o P2 vezes ρ V2 ao quadrado sobre 2, ρ GY2. Né? Então, essa equação é a equação de Bernoulli. Tá? É uma equação bastante útil, né? Porque ela explica como que funciona um voo. Né? Então, aqui é o caso Y1. Um caso especial é quando o Y1 é igual ao Y2. No caso, essa equação, aqui, o termo Y1 associado a Y1 cancela com o termo associado a Y2, sobrando só esses dois termos. Essa é a equação de Venturi, né? Essa equação, ela afirma que se a velocidade de um elemento de fluido aumenta à medida que esse elemento viaja ao longo de uma horizontal, né, a pressão deve diminuir. Então, se a velocidade aumenta, tá, a pressão diminui. Quanto mais veloz, né, a pressão diminui. Um exemplo de aplicação da equação de Bernoulli numa casa. Então, a gente tem a água entra numa casa através de um tubo de diâmetro interno de 2 centímetros, com uma pressão absoluta de 4 vezes 10 na 5 pascal, ou seja, 4 atmosferas. O tubo tem um diâmetro de um tubo com diâmetro de 1 centímetro se liga ao banheiro do segundo andar a 5 metros de altura, tá? Então esse banheiro está aqui, nessa região. Esse tubo aqui tem 1 centímetro de diâmetro e esse tem 2 centímetros de diâmetro. A pressão entra aqui a 4 newtons, 4 atmosferas, né? A velocidade com que a água entra é 1,5 metros por segundo, né? Então, ache a velocidade do escoamento, a pressão e o vazamento e a vazão volumétrica
no banheiro. Então é isso que a gente tem que fazer. Então o primeiro passo é tentar descobrir quanto que é a velocidade aqui no segundo piso. Para isso a gente vai usar a equação da continuidade. Então, os pontos 1 e 2 devem ser colocados no tubo de entrada e no banheiro, respectivamente. A velocidade V2 do banheiro é obtida a partir da equação da continuidade. Ou seja, o V2, né, é igual a 1 sobre A2 vezes o V1. Então, substituindo aqui a área 1, aqui a área 2, corta os senos, os πs, e fazendo essa divisão, multiplicando com 1,5, vão dar 6 metros por segundo. Então, a velocidade aumentou de 1,5 metros para 6 metros, porque justamente essa foi a razão entre as áreas. Então, fazendo y igual a 1 na entrada, y2 igual a 5 no banheiro, conhecendo P1 e V1, podemos achar P2 pela equação de Bernoulli. Então, aqui P2, né, P1, aqui os outros termos associados à energia cinética, e aqui os termos associados ao ganho de energia potencial. Então, essa é a pressão inicial, né? Aqui substituindo a densidade da água, né? Aqui o 6 ao quadrado, 36, 1,5 ao quadrado, que dá 2,25, né? Aqui a densidade a densidade da água, a gravidade e os 5 metros. Então, aqui está a pressão inicial. Essa perda de pressão aqui é devido à energia cinética, né? A energia cinética, o trabalho feito pela energia cinética. E esse é o trabalho feito pela energia potencial. Note que eles estão retirando pressão aqui, de maneira que ficam apenas 3,3 vezes 10 na 5 Pascal, ou seja, 3,3 atmosfera no segundo piso. Então, você tem 6 metros por segundo, mas a pressão diminuiu. Se a pressão continuar diminuindo nessa altura, né, a gente pode fazer uma regra de 3 para saber quando a pressão é igual, né, à pressão atmosférica. Tá? Se a pressão for igual à pressão atmosférica, você não vai ter mais a pressão suficiente para subir a mais do que esse andar. Então, isso vai fazer com que a gente tenha em torno de uns 4 andares no máximo que a gente pode colocar nessa casa. Bom, a vazão volumétrica. A vazão volumétrica é igual a área 2 vezes V2. A área 2, né, do tubo 2, lembra que o diâmetro é 1 centímetro, né? Então, o diâmetro é dividido por 2, vezes 10 na menos 3 centímetros para metro, vezes 6 metros por segundo. Isso vai dar 4,7 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo. Ou seja, isso é igual a 0,47 litros por segundo. Isso é um volume bastante razoável. Note que quando a torneira ficar fechado, o termo, esse termo aqui, se anula. Então, a pressão cresce para 3,5 vezes 10 na menos 4, ou seja, 3,5 atmosfera. Aqui um outro exemplo do fluxo, né? Aqui a gente tem a figura 14.24 mostra um tanque de armazenamento de gasolina com a seção reta A1, cheio até a altura H. O espaço entre a gasolina e a parte superior do recipiente está com a pressão P0. Né? A gasolina flui através de um pequeno orifício de área A2. Deduz a expressão para a velocidade de escoamento do tubo e para
a velocidade volumétrica. Então, aqui a gente está a altura H, né, a pressão P0, a área 1, a área 2, aqui fora a gente tem a pressão atmosférica, aqui a gente tem o ponto P2. E a gente precisa encontrar a velocidade aqui nesse local e também a vazão. Solução. Devemos considerar o volume inteiro do líquido que se move em um tubo de escoamento. V1 e V2 são velocidades nos pontos 1 e 2, respectivamente. Na figura 7.24, a pressão no ponto P2 é a pressão atmosférica. Aplicando a equação de Bernoulli aos pontos 1 e 2, achamos P0, né, mais 1/2 de ρ V1 ao quadrado, mais ρgh, né, é igual a pressão atmosférica vezes 1/2 de ρ V2 ao quadrado. Isolando o V2 da equação, temos que o V2 ao quadrado é igual ao V1 ao quadrado mais 2 vezes, né, a diferença de pressão dividido pela velocidade, mais ρgh. Como a 1 é muito maior que a 2, V1 é extremamente maior do que V1 ao quadrado é extremamente maior do que V2 ao quadrado. E pode ser desprezado. Então, o V1 aqui pode ser desprezado nessa equação. Então, sobra só esse termo aqui. Ok? A velocidade V1, V2, algumas vezes é chamada de velocidade de efluxo e depende da altura H do líquido no tanque e da diferença de pressão, P0 menos P1. Se o tanque estiver aberto para a atmosfera, na sua parte superior não existiria esse excesso de pressão. Então, P0 igual a pressão atmosférica. Então, P0 menos PA igual a zero. Nesse caso, a velocidade em 2 seria igual a raiz de 2GH. Ou seja, a velocidade de efluxo na abertura situada a uma distância h da superfície de um líquido é a mesma velocidade que teria um corpo caindo, né, livremente à altura h. Esse resultado é conhecido como teorema de Torricelli e vale também por uma abertura lateral do recipiente situado a uma distância h abaixo da superfície superior do líquido. Para calcular a razão volumétrica, aplicamos a equação 14.15, ou seja, o R, né, que é a variação do volume com o tempo, é igual à área A2 vezes a velocidade 2, que é a raiz de 2GH.